Hoje eu vou te ensinar a como ser uma leoa no mundo dos negócios. Então, né, gente, não é de hoje que a gente já vê aí o mundo, o reino animal, sendo comparado com o mundo corporativo, né? Sendo utilizado como uma analogia ao mundo corporativo. Um dos exemplos, e que até já virou programa de televisão, são os tubarões, os sharks, que são utilizados como símbolos para representar os empresários, que são arrojados, que são audaciosos. Um outro exemplo bem legal que são os unicórnios. Os unicórnios são utilizados para simbolizar startups de sucesso. Obviamente, o unicórnio ele não existe, mas ele é utilizado para representar essas startups. Mas um animal que me fascina e que me representa é a leoa. A leoa, ela ocupa um espaço de destaque e de liderança no grupo que ela atua, né? O leão fica mais responsável por proteger esse grupo, mas é a leoa que traz o alimento, além de cuidar dos filhotinhos. E olha que legal, a leoa, ela tem um rugido que pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. Mas no mundo dos negócios, eu não tô querendo dizer que tu precisa gritar ou que tu precisa se fazer ser ouvido através do barulho. Existem outras maneiras que a gente pode utilizar para se destacar dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente profissional e que vai te fazer ser notada, né? Sem um rugido. Eu lembro da primeira vez que eu senti vontade de ocupar um espaço de destaque, de liderança dentro de uma empresa. Eu tinha em torno de uns 20 anos e eu trabalhava com seleção de pessoas, uma empresa que prestava serviços para empresas Randon, que é uma empresa bem grande aqui de Caxias, né? Foi a primeira vez que eu tive contato e que eu pude me projetar num cargo de liderança. Olha que legal. Nessa empresa que eu atuava, que a gente prestava serviço para Randon, a gente sempre falava da tal da Celis. A Celis era a executiva de recursos humanos dentro dessas empresas Randon. Ela era tratada como uma pessoa muito importante, uma pessoa que ocupava um espaço de destaque dentro dessa empresa Randon, né? Então a gente falava muito na Celis. Eu nunca tinha visto a Celis, mas eu sabia que ela era importante. E as minhas chefes na época tratavam também com essa importância. E uma vez a Celis ia ir, né, na empresa que eu atuava. E eu disse assim, meu Deus, né, como deve ser a tal da Celis? Eu imaginava, primeiro que eu imaginava que nesse cargo de tanta importância, de tanta estratégia, eu estava acostumada com um homem ocupar esse espaço. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher ocupando esse espaço. Obviamente eu tinha 20 anos, eu não tinha uma vasta carreira, mas olha só, né? Eu já esperava que um homem ocupasse esse espaço, mas era a tal da Celis que ocupava esse espaço. Um dia a Celis ia ir lá e a minha chefe disse, não, Guri, você tem que vir bem vestida, né? Porque a Celis vai vir, a Celis vai vir. A Celis, quando ligava lá, ninguém podia demorar pra atender o telefone. A Celis era importante, né? A Celis era, né? Meu Deus do céu, a Celis era a Celis, né? Eu disse assim, meu Deus, né? Quem é que é essa Celis, cara? Mas chegou lá uma mulher simples, né? Uma mulher com 35, 38 anos, aonde eu pude me projetar, né, em pouco tempo. Então, ou seja, eu podia ser essa mulher, eu podia ter esse destaque, eu podia ser firme, eu podia ocupar esse espaço dentro de uma empresa importante, eu podia ocupar espaço de destaque. E aí foi a primeira vez que eu projetei o meu futuro, foi a primeira vez que eu disse, uau, eu quero ser essa mulher, eu desejo estar nesse espaço. Daí eu comecei a pensar, o que a Celis deve ter feito ou o que eu poderia fazer para também ocupar esse espaço com 35 anos de destaque, de liderança dentro de uma empresa. Ao longo da minha trajetória, né, profissional, eu percebi que uma mulher que se destaca, uma mulher que ocupa um cargo de liderança, primeira coisa é uma mulher que tem autoconhecimento, que sabe a importância das competências profissionais, que sabe a importância do posicionamento. Sim, dá medo se posicionar, tu sente receio, principalmente porque o mundo corporativo, ele é um mundo competitivo. Para a mulher é mais difícil, mas a gente não pode enxergar isso como uma muleta, né? E sim como um desafio. Então a mulher que ocupa esse espaço, sim, a gente vai ser pressionada e que a gente não pode se desestruturar dentro dessa pressão, né? Diante dessa pressão, a gente precisa saber a importância da inteligência emocional. E a gente só tem inteligência emocional se a gente tem autoconhecimento, se a gente sabe onde a gente é boa, se a gente sabe onde a gente não é boa. E a gente precisa lidar diante disso com muita maturidade. A gente precisa saber, para se destacar, que a gente precisa ocupar um cargo estratégico. E para isso a gente precisa ir para uma reunião de maneira organizada, de maneira preparada. A gente sabe que antes de ir para uma reunião, a gente precisa ter indicadores, a gente precisa argumentar
embasado num número, não simplesmente achar. A nossa decisão ela foi tomada por causa de X, Y, Z, e não simplesmente porque a gente achou que deveria tomar aquela decisão. Não é assim. E aí que eu fiquei pensando, é assim que a gente vai ser ouvida, é assim que a gente vai ocupar um espaço de destaque, porque a gente consegue argumentar, porque a gente consegue ocupar o nosso espaço, porque a gente não fica calada. A gente precisa se posicionar com muita elegância, com argumentos, com segurança, com posicionamento, com autoconfiança, com autoestima, de maneira não impositiva, segura, é diferente. E foi assim que eu consegui conquistar esse espaço. E muito provavelmente, eu nunca conversei com a Célia sobre isso, mas muito provavelmente ela também tenha ocupado esse espaço de importância, de destaque, argumentando, sendo firme, sendo segura. E hoje, né, olha que legal, hoje a gente acaba tendo um relacionamento, né, a gente tem uma amizade, a gente tem um relacionamento profissional, a gente troca figurinha, a gente auxilia mulheres a se empoderar, a gente utiliza o nosso papel, o nosso espaço para conseguir fazer com que outras pessoas consigam se projetar, consigam se enxergar na gente. Muitas vezes a gente não sabe que a gente ocupa esse espaço, mas a gente ocupa. E você que assistiu esse vídeo, você pode ocupar esse espaço de destaque, de liderança, assim como a Celis, assim como eu. É só você ficar ligado aqui no canal. Toda semana eu vou postar um vídeo para te dar subsídio, para te dar ferramenta para que você consiga, de maneira mais rápida, mais assertiva, ocupar esse espaço. Aproveita e me segue nas redes sociais que estão aqui na tela. Acompanha lá, tem mais conteúdos e eu te vejo no próximo vídeo, Leoa.